Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist sobre estrutura de dados, falando sobre arrays. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem, ativar os sininhos para a gente continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Você já precisou armazenar vários valores de uma vez só no seu código, seja para manipular listas de usuários, coordenadas ou até processar imagens? Hoje eu vou te mostrar como trabalhar com arrays, vetores, matrizes, desde um básico até técnicas mais avançadas. Mas antes de mais nada, de irmos para a prática, né, colocar a mão na massa, vamos entender exatamente o que é um array. Então, assim, basicamente, um array é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores do mesmo tipo em uma única variável, ou seja, guardem esse ponto, do mesmo tipo. Seja strings, doubles, inteiros, o importante é que esses dados que estão sendo guardados dentro desse array seja do mesmo tipo, ou seja, ao invés de criar várias variáveis separadas, a gente usa um array para organizar tudo em uma lista. Isso facilita o acesso, manipulação e a organização dos dados, como a gente vai ver ao longo do nosso vídeo. Então agora a gente vai começar aqui entendendo na prática tudo isso que a gente explicou, né? A raiz é uma coisa bem mais simples de entender. Então a gente vai trabalhar com Python durante essa sequência de vídeos para ficar algo mais intuitivo. Se fosse com C ia ser um pouco mais complicado, mas eu recomendo para quem realmente queira se aprofundar por trás de estrutura de dados. Eu posso trazer posteriormente exemplos em C, principalmente sobre fila, pilhas, essas coisas. Nos próximos vídeos eu vou procurar nivelar entre essas duas linguagens, porque C eu acho que vai dar uma experiência mais completa para vocês. Mas por enquanto aqui vamos prosseguir com o Python. Então aqui a gente vai criar um array de números inteiros. 30, 40, 50. E a gente vai dar um print para a gente ver os valores que estão sendo armazenados aqui. Aqui vocês podem ver que é exatamente os valores que estamos guardando. Aqui é importante a gente entender um conceito que é muito importante que a gente está trabalhando com estrutura de dados, que é a ideia de índice. Aqui, por mais que a gente tenha 5 elementos, a gente tem 4 índices. Por quê? Porque o índice sempre vai começar no índice 0, ou seja, o 10 aqui está armazenado no índice 0, o 20 no índice 1, o 30 no índice 2, o 40 no índice 3 e o 50 no índice 4. Ou seja, vamos tentar acessar os elementos por índices, números. Aqui eu vou dar o índice 0, que é justamente essa primeira posição que a gente está trabalhando. Aqui vocês podem ver que ele vai exibir exatamente esse primeiro elemento. Já se eu tentar acessar um índice 3, ele vai me exibir a posição 40, que é a posição que a gente está trabalhando. Agora, se eu tentar acessar com um índice que não existe, por exemplo, índice 6, a gente vai receber um erro do Python indicando índice erro, que ele realmente está falando exatamente isso, que esse índice não existe nessa lista. Agora vamos falar sobre... E se eu quiser alterar, por exemplo, um valor dentro dessa lista? Eu posso fazer diretamente dessa forma. Eu vou acessar o índice 2 e vou armazenar agora o valor 99 nesse índice. Por mais que eu tenha criado ele aqui eu estou pegando esse índice e atribuindo outro valor. Ou seja, esse valor 30 aqui da lista vai ser substituído pelo valor 99. Se eu tenho que dar um print de novo na lista, print números. Se eu der um print, vocês vão ver que justamente esse valor 30 foi substituído pelo valor 99. E agora, se eu quiser percorrer todos esses elementos do array, a gente vai usar um loop, um for. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um for número e números, que é exatamente essa lista que a gente criou. Deixa eu pegar a lista original, né? Na verdade, eu vou deixar esse aqui, que eu vou postar esse código para vocês no GitHub, para ficar
acessível esses exemplos que a gente está dando. Então, deixa eu voltar aqui algumas coisas. Números 1. E aqui eu vou deixar um comentário, print index erro, que foi exatamente a gente tentando acessar o índice 6 do nosso array. Isso aqui vai dar erro pra gente, né? Quando a gente for compilar. Deixar isso aqui, senão ele não vai deixar eu executar. E outro exemplo que eu dei foi se a gente quiser substituir um elemento do nosso array. Não vai ter nada a ver, né? Print números. Enfim, beleza. Agora a gente vai aprender a interar sobre esse array que a gente está criando. Então, simplesmente a gente vai usar uma estrutura para fazer isso. E essa estrutura é o for, né? A gente poderia usar o while também, mas nesse caso é mais recomendado, mais adequado usar o for. Aqui, esse for, ele vai andar todos os elementos desse array, ou seja, a gente vai imprimir todos os elementos que estão sendo criados desse array. E se imprimir todos os valores um por um. Então, isso é bem simples de entender, né? Mas agora vamos avançar para algo mais interessante, que são as matrizes. Exatamente aquelas matrizes que a gente aprende na escola. É a mesma ideia da matriz que a gente aprende na escola, né? Então, aqui, por exemplo, a gente viu toda a parte de arrays de uma maneira simples, né? Esse aqui foi só uma introdução mesmo para vocês entenderem e brincando a partir disso, se desafiando com desafios até mais complexos para vocês e aprendendo um pouco mais como vocês podem trabalhar a partir disso. Mas a ideia principal de um array é isso. Então, vamos ver com matrizes, que nada mais é do que array de 2 ou mais dimensões. Então, vamos criar aqui. Ele vai seguir a mesma premissa de poder guardar elementos apenas do mesmo tipo, ou seja, aqui, por exemplo, eu vou criar uma matriz 3x3, né? De 3 linhas e 3 colunas. Lembrando da ideia dos índices, então aqui as linhas e as colunas vão começar no índice 0, ou seja, a gente vai ter 3 linhas e 3 colunas, só que a título de programação a gente vai ter colunas do 0, então seria do 0 ao 2, 0, 1, 2. Então, 7, 8, 9... E a partir disso, eu quero acessar o número 6 da minha matriz. Então, a partir disso, eu posso chamar um print, chamando a matriz no 1, 2. Ou seja, na linha... O que eu estou falando aqui, que eu quero acessar um elemento que está na linha 1, coluna 2. Linha 1... que é exatamente, aqui é a linha 0, 1, 2, e aqui é a coluna 0, 1, 2. Ou seja, eu quero acessar o elemento que está no índice da linha 1, coluna 2. Aí, se eu executar, vai ser exatamente esses 6 que a gente vai acessar. Então, só para recapitular, aqui a gente trabalha com índices. Aqui, esse primeiro aqui seria... índice 0, índice 1 e índice 2. A título de colunas, né? A mesma coisa para linha 1, linha 2, linha 0, 0, 0, linha 1 e linha 2. Então, a título de... Enfim, vai dar erro aqui por causa dos comentários, mas a título de... Só recapitular o que a gente está querendo dizer é isso. Agora vamos aprender a percorrer essa matriz, né? Vocês podem pensar que vai ser um bicho de 7 cabeças, né? Como que eu vou percorrer toda essa matriz? Mas não, é exatamente a mesma ideia que a gente usa para percorrer elementos quando a gente está falando de um array simples. Só que agora a gente vai precisar percorrer tanto os elementos da linha quanto da coluna dessa matriz para a gente exibir eles um por um, concorda? Então, a partir disso, a gente vai
percorrer primeiro a linha, né? Então, a gente vai fazer um for para percorrer uma linha dessa matriz. E dentro desse for, a gente precisa também percorrer a coluna que a gente está criando. Ou seja, aqui, para a gente percorrer esses elementos, vamos dar um print no elemento, que é exatamente esse aqui que ele vai retornar, elemento, e aqui vou dar só um end para ele colocar um espaço aqui para não ficar muito confuso, não ficar muito um em cima do outro. E dentro desse primeiro for, aqui mais ou menos, eu vou dar um print vazio só para ele pular uma linha. Aí, exatamente isso que a gente fez. Aqui não tá separado como a gente gostaria, né? Porque eu tenho que dar um espaço aqui. Agora vai estar. Aqui eu criei um for para percorrer a linha, e a partir da linha que eu tô percorrendo, eu vou pegando os elementos que estão dessa linha. Então, aqui, por exemplo, eu vou percorrer a primeira linha, e eu vou percorrer todos os elementos que estão aqui dentro, 1, 2 e o 3, e é exatamente aqui que a gente vai exibir. Perceba que esse espaço é exatamente para separar esses elementos que a gente está percorrendo. E esse print aqui eu dei só para pular a linha, ou seja, depois que ele terminar esse for, ele vai para outra linha interar entre os elementos dessa linha. Então, agora que a gente conseguiu agora a gente consegue visualizar toda a matriz de maneira mais clara, né? Ou seja, vamos só rodar aqui de novo para vocês entenderem realmente o que está acontecendo. Aqui ia dar o mesmo erro se a gente tentasse acessar, por exemplo, o índice 3, porque esse índice não existe na nossa matriz, existiria se fosse uma matriz 4x4. E assim por diante. Então, essa é a ideia principal. Agora, vamos nos desafiar um pouco mais. Pensando assim, numa ideia de desafiar no código, né? Porque a ideia de conceito é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Mas, por exemplo, vamos ver que você pega você quer criar um programinha ali que o usuário, ele vai inserir os dados dessa matriz. Então, vamos criar um código para isso, né? Essa matriz vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas e 3 colunas. E a partir disso, a gente vai preencher nessas matrizes com dados que o usuário vai inserir. Então, a gente vai criar um for exatamente para capturar os dados que o usuário está inserindo, né? O input do usuário. Então, vai ser um range nessa linhas que a gente está dando aqui. Então, ele vai rodar até esse número for satisfeito, que é o número 3, né? Então, vai ser 3 vezes para essas linhas. E essa linha, a gente vai criar uma linha para guardar esses valores. E agora a gente precisa criar um range também para a gente ler os números das colunas. Então, é exatamente a mesma ideia. Esse i e esse j só é a título de ter uma variável ali para representar o elemento. Aqui poderia ser elemento e aqui, enfim, elemento e elemento, mas para ficar mais fácil eu vou colocar IJ porque é mais convencional no mundo da programação a gente usar o nome dessas variáveis para nomear dentro de um for, né? E um range para percorrer o número de colunas, que é 3. Então, ou seja, isso vai ser feito 3 vezes dentro do nosso código. E agora a gente vai capturar o valor do usuário, né? Então, como a gente vai criar uma matriz de inteiros, a gente tem que converter esse input que ele está escrevendo em um int. Então, a gente faz já essa mesclagem de maneira automática, já quando ele insere. Então, input, vamos lá, vamos dar uma mensagem para ele só para saber, né? Que um valor precisa ser inserido dentro da matriz.
número para posição, só para ele saber que posição ele realmente está inserindo, né, esse dado. Então, a gente vai colocar o print tanto do I, que é a nossa linha, quanto da nossa coluna, que é o J. A gente está fazendo a interpolação desses valores. Aqui, por exemplo, eu vou dar um fechar aqui, né? Dá só um espaçozinho para ficar mais bonitinho. E aqui a gente vai adicionar esse valor que está sendo inserido na nossa linha. Então, linha append valor. Esse append é exatamente a ideia de inserir. Ele vai inserir sempre no final desse array que a gente criou aqui, né? Valor. E agora a gente vai inserir o valor da linha na matriz que a gente criou lá em cima. Então, cada vez que ele percorrer um for, ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai primeiro inserir os valores da linha, depois vai inserir essa linha na matriz. Então, vamos rodar aqui, né? Para ver só o que vai acontecer. Digite o valor para a posição 00, que seria a linha 1, coluna 1 da nossa matriz. 2, 3, 4... Exatamente isso. No final, se a gente quiser só dar um print da nossa matriz para ver exatamente o que está acontecendo. Vamos colocar uns números qualquer. Opa, rodei sem inserir. Dei um enter, não inseriu, por isso que ele deu aquele erro anterior. Fiz rápido demais. Exatamente esses valores que ele está inserindo na nossa matriz. Então, a primeira linha foi esses valores que a gente inseriu. Então, ele passou por esse primeiro for, adicionou na linha, depois adicionou esse valor na matriz. Depois fez o for de novo, enquanto atingisse o limite que a gente definiu aqui, né, 3. E assim, sucessivamente. Eu deixo o desafio para vocês também para deixar o usuário definir, por exemplo, o número de linhas que ele quer ter na matriz, de colunas e etc. Aqui a gente só ia dar um input, né, para o usuário definir esses valores e através disso a gente ia percorrer em cima dos inputs adicionados pelo usuário. Agora é o momento que a gente se pergunta, tá, muito simples, mas onde a gente vai usar isso? E a resposta é bem simples. Arrays e matrizes estão em praticamente tudo na computação, desde jogos até inteligência artificial, passando por processamento de imagens, simulações e banco de dados. Por exemplo, para a gente entender um exemplo mais complexo do uso de matrizes, começando com um uso mais comum, que é a manipulação de imagem. Quando a gente olha para uma imagem na tela, na verdade ela é uma grande matriz de pixels. Cada pixel tem 3 valores numéricos, que são os famosos RGB, né? Que é o vermelho, verde e o azul. Se a gente converter uma imagem para um array, ela fica algo mais ou menos assim. Ou seja, cada pixel é um array de 3 valores, indicando a cor dele, que é a cor do nosso RGB, né? Quando você aplica os filtros na foto, quando você está editando ali no seu celular, no seu computador, por exemplo, o que acontece por trás é a manipulação desses arrays para chegar exatamente no efeito que você quer. Outro exemplo também bastante interessante, que é o uso de arrays em matrizes na inteligência artificial, que é algo que a gente pode buscar entender mais a fundo, né? Mais complexos, mas sim, é usado. E agora, assim, pensando no exemplo mais divertido para as pessoas que gostam de jogar, vamos pensar em um jogo online que você com certeza já jogou, né? Que é xadrez, damas, sudoku ou qualquer outro tipo de tabuleiros digitais. Todos eles usam arrays e matrizes para representar o tabuleiro. Vamos pegar o exemplo do xadrez. Podemos representar o tabuleiro como uma matriz 8x8, onde cada casa guarda uma peça ou essa casa também pode estar vazia. Exemplo, vamos pensar nesse código aqui. Aqui, nesse exemplo, cada peça é representada por um símbolo e a posição dela no tabuleiro é armazenada nessa matriz aqui do exemplo. Então, quando o jogador move uma peça, a gente apenas atualiza os valores dentro desse array aqui, manipulando
todo esse array. Esse conceito não se aplica só ao xadrez. Jogos como Minecraft, FIFA, The Sims e GTA usam arrays para organizar objetos no mapa, posições de jogadores e até movimentações. Legal, né? Então, a partir disso, nós percebemos que esses conceitos de arrays e matrizes são essenciais não só para a gente continuar a ter uma base de estrutura de dados, mas também para entender por trás de várias coisas do nosso dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.